Ó, pula esse vídeo se você quer continuar sendo falsa magra, se você não tá afim de evoluir, pode pular. Pularam? Ficou somente mulheres que querem evoluir? Então vambora, vem comigo. Hoje eu acho que eu vou destruir o maior problema das pessoas que são falsas magras. E talvez você descubra por que você faz dieta há anos, você treina há anos e aquela bendita daquela barriguinha não sai. E você não vai só descobrir, você vai saber o que fazer também. Quem que é o perfil de mulher falsa magra? Mas pra você definir, você precisa ter o que definir. Só que o carboidrato é muito mais importante do que a proteína aqui. Como é que você vai saber se você tá aumentando carga no agachamento que você tá fazendo se toda vez você faz um negócio diferente? E aí, meu povo, se você caiu aqui de paraquedas no meu canal, prazer, eu sou a Carol Ferraz, eu sou influenciadora fitness há 6 anos e eu também sou formada em nutrição, pós-graduada em nutrição esportiva. E aqui nesse canal a gente não fala balela não, a gente não fala balela sobre fitness, que eu já passei por tanta coisa nessa vida que a última coisa que eu quero é que vocês passem por isso, muito pelo contrário. O objetivo aqui é transformar o fitness em algo fácil, em algo que vocês entendam e que seja palpável pra vida de vocês. Então não, vocês não vão ver aquela blogueira simplesmente perfeita te indicando pra você tomar um suco detox, eu não vou fazer isso, eu prometo. Apesar de que eu adoro um café superfaturado. Sabe quando uma mulher olha no espelho, ela vê uma barriguinha, vê que o glúteo não tá do jeito que queria, uma celulite, e qual que é a principal coisa que você pensa? Nossa, preciso emagrecer, preciso perder essa barriguinha. Vou fechar a boca, vou parar de comer isso, vou parar de comer aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo e vai dar certo. Aí começa, faz, emagrece, fica flácida, perde o resto da bunda que tinha e fica chateada. Tenho certeza que vocês identificam com isso porque eu passei por isso a minha vida toda. Quem que é o perfil de mulher falsa magra? Falsa magra é aquela pessoa que tem uma baixa quantidade de massa muscular e um percentual de gordura alto. E por que isso acontece? Parece que eu tô segurando um filho aqui, eu tô segurando meu galão. Por que isso acontece? Quando a gente vai medir o percentual de massa muscular, né, da pessoa, a gente mede tudo aquilo que não é gordura. Então, quando a gente fala de massa magra, é tecido ósseo, é água, é qualquer coisa. E o resto, gordura. Quando a pessoa tem muita massa muscular, esse percentual, então o total de gordura que ela tem, acaba sendo um pouco menor do que em relação à massa muscular. Se a pessoa não tem massa muscular, acaba sendo menor e o percentual maior. Por isso que muitas vezes a pessoa vai fazer uma avaliação física, uma bioimpedância, um edipômetro, enfim, e dá um percentual extremamente alto, mesmo ela parecendo ser magra. Por isso que a gente não pode pensar só no peso. Eu sei que vocês já devem ter escutado falar sobre isso, apesar que eu não gosto das avaliações, eu odeio bioimpedância, eu não sou muito fã de edipômetro, mas a gente fala sobre isso depois. Só que eu vou dar um exemplo muito claro pra vocês. Nessas duas fotos, sou eu. E eu tenho 60 quilos. 60 a 62. Se eu não me engano, na legging, quando eu tô com a legging branca, eu tô com 62 e na outra eu tava com 60. Nessa primeira foto eu tava em bulking, né? Foi um período de 2 anos atrás. E essa outra eu tava já em um cut, enfim. Eu demorei bastante, demorou 2 anos de uma foto pra outra. Só que o peso é o mesmo. Só que em uma eu pareço ter um percentual de gordura muito mais alto, porque de fato eu tenho. E na outra muito menor. Por quê? Porque nesses últimos 2 anos o foco da minha vida foi construir músculo, construir massa muscular. Então, hoje, o meu corpo de 60 quilos é completamente diferente do que o meu corpo de 60 quilos anos atrás. Uma pessoa falsa magra, geralmente, é uma pessoa que tem barriguinha, que não tem aquele glúteo projetado, tem o braço fino, tem as pernas meio que sem volume, sente que ela quer definir. Geralmente eu vejo muitas mulheres falando assim, ai, mas eu quero definir, eu não quero treinar pesado, eu quero definir. Mas pra você definir, você precisa ter o que definir. O processo de definição é quando tem massa muscular e pouco percentual de gordura. Aí aquela capa de gordura sai e aí você vê os músculos definidinhos. Então, sem construir músculo, meu amor, não vai dar, não tem como. O primeiro erro que as mulheres cometem, como eu falei no começo do vídeo, é falar assim, não, vou fechar a boca e aí vou fazer dieta e aí vou cortar isso, vou cortar aquilo, não sei o quê. E o que acontece? Um déficit agressivo. Déficit calórico é você comer menos calorias do seu corpo gasta. E nesse déficit agressivo, ela começa não só a perder essa gordura, mas perder o pouco de massa muscular que tem. Porque beleza, ele até perde gordura, vai perder gordura. Só que vai perder gordura no corpo todo, então às vezes aquela bunda, perdão a palavra, era praticamente gordura, então você vai perder um pouco, você vai perder um pouco de perna e também você vai perder massa muscular. Tem vários estudos que mostram pra gente que quando o déficit calórico é muito agressivo, muito alto, então aqui a gente tá falando acima de 500 calorias do déficit, de 800, 700, 1000 calorias abaixo do que você deveria comer, existe um aumento sim, existe um risco maior de perda de massa magra. Um parênteses, que como nutricionista eu não posso deixar de falar isso, não é errado você consumir menos de 1000 calorias em situações específicas, como por exemplo um sobrepeso ou uma obesidade. Agora uma pessoa que tem um peso saudável, que é falsa magra, esse seria o pior dos cenários. O que eu gosto de fazer é trabalhar com déficit de 10 a 20% abaixo do seu déficit calórico. Então ali umas 300 calorias no máximo estourando. A pessoa, o ideal é que ela fique num déficit pequeno ou até numa manutenção, porque como eu falei, o maior problema dessas pessoas é que elas não têm massa muscular, elas não estão construindo nada. Então a gente precisa fazer um processo de recomposição corporal, que é ganhar massa muscular enquanto perde gordura. A gente tem que pensar também que
construir músculo pro teu corpo é caro. Músculo é caro, músculo demanda trabalho, gordura demanda muito menos trabalho. Então ele quer se livrar primeiro do músculo. Se você não tá dando estímulo, se você não tá treinando pesado, você tá só em casa fazendo dieta ou fazendo um cardio, subindo muito cardio e não tá fazendo nada de força, a primeira coisa que ele vai liberar é o músculo. Vai falar, não tô usando isso aqui, vou parar de manter aqui comigo, porque tá só gastando. E como eu tô recebendo pouco, vou liberar o que tá gastando muito. A gente tem que pensar que o músculo, ele gasta 13 quilocalorias. Eu não lembro agora se é por hora ou alguma coisa assim. Mas eu sei que ele gasta 13 quilocalorias enquanto a gordura gasta 4. Acho que é por quilo corporal. Eu não lembro, gente. Eu não lembro de fato agora. Vou falar bem errado, mas eu sei que tem essa diferença de 13 para 4. Então o músculo, ele gasta muito mais pra ser mantido ali. E o teu corpo já não tá recebendo nada. Já tem pouco. Já não tem estímulo de força. Manda embora. Segundo, é um consumo inadequado de proteína. Eu sei. Todo mundo fala de proteína. Bota proteína em tudo. Gente, esses dias eu tava no mercado, eu vi água proteica. Eu particularmente acho isso bizarro. Eu não concordo. O consumo de proteína do brasileiro, principalmente de mulheres, é baixo. E não tô falando só de carne, tá, gente? A proteína que a gente vai encontrar no cottage, nos queijos brancos, a gente vai encontrar no leite. Óbvio que em proporções diferentes. Tem o próprio whey protein. Tem os cereais, os grãos, que se você for vegetariano, o ideal é que você combine os dois. Cuidado com o excesso de carbo. Proteína vegetal, as carnes em si, tipo carnes mais magras, clara do ovo, enfim, tem várias fontes de proteína que você pode encontrar. E muitas mulheres consomem pouco. Ou, agora que tá nessa moda de proteína, consome demais e se entope de proteína. Mas a gente vai falar sobre os dois erros. Primeiro é sobre o baixo consumo. O ideal é que você consuma de 1,6 até 2,2 gramas por quilo corporal. Então faz as contas aí, pega o teu peso, multiplica, você vê o intervalo que você tem que ficar. Quando eu falo disso, eu não tô falando da proteína, por exemplo, nossa, é 100 gramas de frango. Não, 100 gramas de frango é 100 gramas de frango. 100 gramas de proteína é diferente. 100 gramas de frango tem em média 24 gramas de proteína, só pra você ter noção. Então seria, pra bater, sei lá, 100 gramas, você teria que comer 400 gramas de frango. Então a gente tem que pensar nessa linha. Não só pensar no quanto você tem que bater de proteína no dia, mas também dividir bem essa proteína em pelo menos 3 a 5 refeições. Então começa ali o seu café da manhã com ovo, com whey, com alguma coisa assim. Aí no almoço você come ali só 100 gramas de frango, 100, 120. No lanche da tarde também, às vezes você fazer uma panqueca com ovo, 2 ovos, ou um cottage, um sanduíche de atum, um sanduíche de frango, um doce, alguma coisa com whey. A gente tem um monte de vídeo aqui meu, tudo que eu comi um dia. Então talvez vocês possam pegar alguma coisa de lá. Aí no jantar comer mais um frango, talvez antes de dormir tomar um whey. Não precisa se entupir. Como eu falei, até 2,2 gramas por quilo corporal tá ótimo. Não é que seu corpo não vai absorver, ele vai absorver, mas ele não vai usar pra síntese muscular e basicamente você vai ficar fazendo um xixi caro. E como proteína é a parte mais cara da dieta, o ideal é você manter ali até uns 2 gramas por quilo, já tá ótimo. Então não é pra comer nem de menos, nem de mais. Vou consumir uma média e tentar aí distribuir o máximo que você pode. Ai, Carol, eu acordo sem fome, não sei o quê, não. Você não precisa comer na hora que você acorda. Espera um pouquinho. Mas não deixa de tomar o seu café da manhã com proteína, com pão, com alguma coisa. Até tem vários estudos que mostram pra gente que a pessoa que não toma o café da manhã, ela tende à noite a querer consumir bem mais comida. Então se você é esse tipo de pessoa, dica extra aqui. Pare de pular o seu café da manhã e tenta. Mas tenta assim com vontade, tá? Deixa pronto. Faz um iogurte com aveia lá e bota na geladeira pra você sair e comer. Terceiro, que é você ter medo de carboidrato. Como eu falei, a gente tá nessa onda de proteína, onde tudo é proteico, água é proteico, e todo mundo acha que para ganhar músculo é só a proteína que importa. Só que o carboidrato é muito mais importante do que a proteína aqui. Quando a gente tá falando de carboidrato, a gente tá falando também de glicogênio muscular. O glicogênio muscular é a reserva de carboidrato que a gente tem dentro do nosso músculo. Então, a gente tem aqui, por exemplo, bíceps, né? Bíceps aqui. Pra fazer essa contração, ele precisa de energia. Essa energia, dentro dele, ele tem uma reservinha de carboidrato, daquilo que a gente consome, que ele vai usar pra fazer essa contração, pra fazer os exercícios, pra gesticular, pra você utilizar o seu músculo pra qualquer coisa. E quando a gente quer performar no treino, já que a gente ganha massa muscular como? No treinamento, você precisa consumir carboidrato, você precisa ter um bom consumo de carboidrato. Tá falando com a minha irmã ontem, a minha irmã, ela é personal. E aí ela tava reclamando pra mim que ela não tem energia, que ela sente que ela tá fraca, que ela não tá conseguindo mais, né, treinar bem, e que ela tá sentindo que ela tá perdendo massa muscular, e ela queria tomar alguma coisa. É tipo um suplemento, assim. Aí eu perguntei como é que tava a alimentação dela. A bicha não tá comendo carboidrato. Eu falei assim, vou dar suplemento pra quê, minha filha? Tu tem que comer. Pra vocês verem como o santo de casa não faz milagre, né? Eu sempre dou o exemplo do meu pai, pra vocês verem. Tem que comer, gente. Tem que comer. Você tem que parar de ter esse medo de carboidrato. Pode comer pão, pode comer arroz. Eu não tô falando pra você comer o saco de pão inteiro. Mas é um
pão de manhã, um pão com ovo. Come ali 100, 150 gramas de arroz. Para com esse medo todo. E você precisa dessa energia, você precisa desse carboidrato pra treinar bem. Porque sem treino, sem você treinar bem, a tua bundinha vai continuar caída. Vai continuar mexeruquinha. Não tem o que fazer. Então, ironicamente, nós mulheres somos ensinadas a sempre ficar cortando carboidrato, comendo pouco, sendo que a gente deveria estar fazendo completamente o contrário. Eu já me perdi se esse é o terceiro ou se esse é o quarto. Eu acho que é o quarto. Que é você fazer treinos aleatórios. Como assim, Carol? Pensa comigo. Se você, na segunda-feira, vai lá e faz... vou fazer agachamento, vou fazer búlgara, vou fazer elevação pélvica e um leg press. Aí, na outra segunda-feira, você pensa... hoje eu vou fazer uma extensora, um stiff, um não sei o que, não. Aí na outra semana você faz não sei o que. Como é que você vai saber que você tá evoluindo? Como é que você vai saber se você tá aumentando carga no agachamento que você tá fazendo, se toda vez você faz um negócio diferente? O ideal é que você pegue seu treino e dentro daquele treino você evolua e não muda o treino de 6 a 8 semanas. Inclusive os meus treinos, gente, eles são praticamente os mesmos há quase um ano. Muda muito pouco, tipo um exercício ou outro, porque o que tá funcionando a gente não mexe. Pra saber o que tá funcionando, o que tá dando certo, o que não tá dando certo, a gente precisa de tempo. Por isso que eu falei de 6 a 8 semanas. Você precisa pegar ali dentro daquele exercício, daquele programa de treinamento e ir evoluindo. Se na segunda-feira você fez agachamento, leg press e búlgara, na outra segunda-feira você vai fazer agachamento, leg press e búlgara. Se uma semana você agachou e com peso tal para tantas repetições, na outra semana você vai tentar aumentar uma repetição ou tentar aumentar um quilinho, alguma coisa assim, sempre se desafiando. É muito importante que vocês aprendam a se desafiar, aprendam a gerar tensão mecânica quando tá ficando bem difícil o movimento, sabe? Tipo, você começa a dar uma tremelique, assim. E é muito importante que vocês aprendam a fazer isso, sabe? Porque é isso, de fato, que vai te gerar hipertrofia. É isso, de fato, que vai te gerar massa muscular. Porque nem eu falei no começo, muitas mulheres falam assim, eu quero ficar definida. Mas eu não quero treinar pesado porque, eu vou ficar muito masculina. Não vai. Nem quem quer tá conseguindo. Você precisa treinar pesado. Se você quer construir músculo, a gente constrói com sobrecarga durante muito tempo. Com tensão mecânica, se dedicando, com peso mesmo. Não é pra você, mas eu não quero pegar 500 quilos leg press. Você não vai conseguir, calma. A gente tem que pensar que o teu corpo, ele tá se tornando cada vez mais forte. Então, quando você se desafia num treino, ele pensa, preciso ficar um pouco mais forte pro próximo. E vai se desafiando. E dessa forma, você vai construindo a tão sonhada massa muscular que você quer, alinhada com a sua dieta. Então, com a sua dieta com a proteína ajustada, com o carboidrato ajustado, você consegue ir fazendo essa recomposição corporal, que é você perder a gordura e ganhar essa massa muscular. Carol, mas montar dieta é muito difícil, não sei o quê. É por isso que tem minha consultoria. Inclusive, o link tá aqui embaixo. Na consultoria, eu dou todo o suporte pra vocês, nutricional, a gente conversa sempre, tem feedback semanal, então tem um questionário que eu envio toda semana pra vocês pra verem, eu tenho fotos, cada pessoa tem uma dieta individual, então assim, não é uma dieta de gaveta que eu vou tirar a dieta, te dar lá e fazer, faça isso aqui. Não, é a dieta individual pra você, com seus objetivos. Se você é uma pessoa que precisa de recomposição corporal, se você é uma pessoa que quer ganhar massa muscular, tudo a gente trabalha ali. Eu vou deixar o link aqui embaixo, porque modéstia à parte, eu sei muito bem o que eu tô fazendo, então eu sei que vocês vão ter resultados incríveis. Quinto ponto, cardio. Temos um vídeo só sobre cardio aqui, mas é importante frisar que o cardio, apesar de que não é pra você só comer pouco e fazer cardio, porque aí você não vai ganhar massa muscular, é muito interessante você alinhar ele com a musculação. Muita gente fala, mas porque o cardio ele vai te fazer perder massa muscular, não sei o que, não é bem assim. Inclusive, ele pode ajudar no ganho de massa muscular, tá? Porque ele vai melhorar a sua sensibilidade à insulina. A insulina basicamente é um hormônio que vai pegar a glicose no seu sangue e botar pra dentro da célula. Quando a gente tem piora da sensibilidade à insulina, a gente tem mais glicose no sangue e a gente tem uma piora da composição corporal. Então, aquelas gordurinhas localizadas geralmente indicam uma piora da sensibilidade à insulina. Com uma pessoa que já é falsa magra, a gente adicionar o cardio ali vai ficar perfeito, porque ela vai aumentar um pouco o gasto calórico, vai melhorar essa sensibilidade à insulina e ao mesmo tempo ainda tá construindo massa muscular. Outro ponto do cardio também é que a gente torna o nosso sistema cardiovascular muito mais forte. Quando você vai agachar lá e fica totalmente ofegante, fica, tá muito ruim aqui, não sei o que, não consegue respirar. Você fazendo cardio, você vai também trabalhar a sua respiração e vai notar que vai ser mais fácil você ir subindo carga na musculação porque você trabalhou o seu cardiorrespiratório no cardio. E aí as recomendações do cardio é de 150 a 300 minutos por semana, tá? Então você pode fazer, por exemplo, 3 cardios de 50 minutos ou fazer 5 cardios de 30 minutos ou eu já perdi até as contas, dá o quê? 6 cardios de 25 minutos? Eu acho que é isso. Mas enfim, é semanal, né? Você vai contar na semana o quanto você precisa fazer. E por último,
último aqui, gente, eu vou deixar muitos de vocês tristes, mas é o álcool. Eu falei isso uma vez num vídeo. E, gente, o álcool, ele é muito inimigo do shape por inúmeros motivos. O primeiro motivo, com toda certeza, é porque ele traz uma piora do cenário anabólico. Não que ele vai catabolizar, você não vai perder massa muscular, mas você não vai construir novas sínteses, você não vai construir novas fibras musculares. Então, não é muito interessante. Outro ponto é que o álcool também aumenta o risco de lesão. Então, você tomar o álcool e no outro dia treinar é uma das piores coisas que você pode fazer. Além das calorias. Ai, mas Carol, eu incluí nas calorias aqui e tal. Não é só calórico que a gente tá falando. Se você tomar o álcool de sexta, sábado, domingo, toda semana, tomar demais, vai atrapalhar. Você vai acumular mais gordura, você não vai construir massa muscular. Então, o ideal aqui é que você tente reduzir o máximo que você pode. Não é tipo, nossa, eu não posso nunca. Uma cervejinha, uma coisinha ali, num sábado, numa semana, no fim de semana, ok. Mas sempre, o tempo todo, toda semana, demais, é o que vai acabar com o seu shape. E aí, assim, tudo que você tá fazendo, o melhor é que você faça alguma coisa, né? Não vou dizer que é pra você jogar tudo pro alto, mas o melhor cenário é você evitar ao máximo a bebida. E o principal de tudo aqui é a gente ir contra aquela trend do magras, magras, magras. Você vai ficar magra, você vai ficar definida, pode ter certeza. Só que a minha maior briga com essas pessoas é que elas incentivam as mulheres a ser fracas. Ah, eu não quero ganhar massa muscular porque eu vou ficar igual um homem. Homem só ganha bastante massa muscular porque ele tem 10 a 20 vezes mais testosterona do que a gente. Então é muito mais difícil pra nós mulheres. E a gente ganha em pontos diferentes dos deles, porque até o formato muscular é diferente do que o formato muscular masculino. Mulher geralmente treina muito mais perna do que treina superiores. Não que não é pra treinar superiores, é assim porque um ombrinho definido deixa tudo mais bonito. Mas o seu corpo vai ficar desenhado, vai ficar bonito, você precisa treinar forte. E não só isso, gente. A massa muscular também ajuda a preservar o nosso tecido ósseo. A gente começa a ter uma perda do tecido ósseo lá, já começa pelos 30 anos. Então você construindo massa muscular ali com seus 20 e poucos, você já diminui as chances de ter osteoporose, osteopenia. As mulheres são quem mais sofrem disso, porque justamente pela diminuição da massa muscular, porque a gente tem uma tendência a ter menos massa muscular e porque as mulheres são ensinadas a ser cada vez menores, cada vez pequenas, cada vez comendo menos, cada vez... Então a gente tem que pensar a longo prazo. Se você quer ser uma senhorinha que pode sentar no vaso e limpar a sua própria bunda, o ideal é que você treine musculação, que você treine pesado e não fique nessa onda de querer só ficar cada vez mais seca, cada vez mais magra, sem massa muscular. Então, se a senhora ainda acha que tem que passar fome, que tem que diminuir as calorias, que tem que não sei o que, não sei o que, talvez você só esteja tentando trabalhar o problema errado. E não é que o seu corpo tem algum problema, o seu metabolismo tem algum problema, é só porque talvez você não estava fazendo o certo, porque você foi ensinado errado. Mas agora não tem mais problema, porque você foi ensinado certo. E se você tem alguma amiga que ainda pensa desse jeito, não esquece de mandar esse vídeo pra ela, se inscrever no canal, porque a gente tem muito conteúdo disso por aqui, e deixar nos comentários o que a senhora vai começar a mudar nos seus treinos a partir de agora. No treino, na dieta, enfim, aonde for. Se comprometa nos comentários que a gente vai te ajudar, porque eu amo a nossa comunidade, aqui a gente chama rede de apoio, então tem várias meninas que se ajudam. E é isso, gente. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.